Eu nunca achei que estaria aqui contando essa história. Mas se tem algo que aprendi nos últimos meses, é que às vezes a gente precisa falar, precisa gritar, para que mais ninguém passe pelo que minha família passou. Minha irmã Isabela sempre foi a mais forte entre nós. Trabalhadora desde a adolescência, mãe solo de 2 filhos pequenos, uma mulher que nunca reclamava da vida, por mais difícil que fosse. Ela sempre deu um jeito. Depois que nosso pai morreu, foi ela quem segurou as pontas. Pagava as contas, fazia a feira, cuidava da nossa mãe como se fosse uma filha, além de criar os próprios filhos. Ela era a fortaleza da nossa família. A primeira vez que ela mencionou o jogo parecia uma piada inofensiva. Mano, tu não tem ideia. Eu ganhei 7 mil reais hoje. Eu ri. Não entendi nada. Como assim 7 mil? Um joguinho no celular. Tipo caça-níquel, mas online. Tigrinho. Chama. Eu apostei 50 conto e do nada o dinheiro começou a multiplicar. Ela falava animada, os olhos brilhando, como se tivesse descoberto a fórmula da independência financeira. E tu conseguiu sacar? Ainda não. Tem um esquema de liberar o dinheiro, mas já cai. Na hora eu não liguei muito. Ela estava feliz e eu não fazia ideia do que aquele jogo era capaz de fazer com a cabeça de uma pessoa. Mas agora, olhando para trás, eu queria ter prestado mais atenção naquele momento. Foi ali que tudo começou. Com o passar das semanas, Isabela começou a falar cada vez mais do jogo. Toda conversa tinha um comentário sobre a melhor estratégia, o horário certo para apostar e como entender o padrão do tigrinho. Só que logo, as primeiras perdas começaram a aparecer. Bicho, hoje eu perdi 500 reais num piscar de olhos. Ela disse, num tom de riso, mas dava para ver que estava incomodada. Que porra, Isa? Tá maluca? Relaxa, amanhã eu recupero. Eu já sei onde errei. Mas o problema não era só o dinheiro que sumia, era o jeito dela. Isabela começou a ficar inquieta, sempre mexendo no celular, digitando rápido, com aquela expressão de quem não queria ser incomodada. No começo, ninguém percebeu direito, mas um dia, nossa mãe veio conversar comigo. Tem alguma coisa errada com a sua irmã. Como assim? A luz de casa foi cortada e eu sei que ela tinha dinheiro para pagar. Aquilo me deu um frio na barriga. Isabela nunca atrasou uma conta na vida. Na mesma noite, fui falar com ela. Encontrei minha irmã sentada na cama, celular na mão, os olhos fixos na tela. Isa, mãe disse que a luz foi cortada. Ela olhou para mim e bufou. Esqueci de pagar, pronto. Tu nunca esqueceu isso? Tá acontecendo alguma coisa? Eu resolvo. O jeito que ela falou me assustou. Não era só irritação, era desespero, mas eu não insisti. Achei que era só uma fase ruim. Eu não sabia que era só o começo do pesadelo. A partir daquele dia, as coisas começaram a desmoronar mais rápido do que eu poderia imaginar. Minha irmã, que sempre foi a pessoa mais responsável que conheci, começou a faltar compromissos, a se fechar dentro do quarto e a evitar qualquer conversa que não fosse sobre dinheiro. Um dia, ouvi um choro abafado vindo do quarto dela. Quando entrei, encontrei Isabela sentada na cama, celular na mão, mãos tremendo. Isa, que foi? Ela não respondeu. Só virou a tela do celular para mim. Era um saldo negativo de 5.300 reais no banco. Eu perdi tudo. Meu coração disparou. Como assim tudo? Ela começou a explicar, mas as palavras vinham em atropelo. Ela apostava cada vez mais alto para recuperar o que perdeu. Quando ganhava, apostava mais ainda, acreditando que podia multiplicar o dinheiro. Mas quando chegava perto do valor necessário para sacar, o jogo fazia ela perder tudo. Isso tá me fudendo, eu não sei mais o que fazer, ela gritou puxando os cabelos. Eu tentei argumentar, falar que ela precisava parar, que já tinha ido longe demais. Mas era como se eu estivesse falando com uma parede. Naquela noite, Isabela me pediu dinheiro emprestado.
Só para pagar as contas atrasadas. Te devolvo até o final do mês. Contra minha vontade, dei R$ 1.000. 2 dias depois, vi que ela tinha feito um novo depósito no jogo. O dinheiro não foi para as contas. Foi para o tigrinho. O vício foi consumindo minha irmã como um câncer. Ela começou a pegar dinheiro emprestado de amigos, fazer cartões de crédito em nome da nossa mãe e até usar o CPF de conhecidos para conseguir mais limites. A pior parte, ela ainda conseguia esconder tudo. Sempre tinha uma desculpa pronta. O banco errou no débito. Tive um imprevisto. Mês que vem eu resolvo. Só que com o tempo, as desculpas começaram a desmoronar. Primeiro, o carro sumiu. Onde está teu carro, Isa? Vendi. Como assim vendeu? Precisei do dinheiro, só isso. Depois, os móveis começaram a sumir. Primeiro, a TV da sala. Depois, o sofá. Um dia fui até a casa dela e vi que até a geladeira estava vazia. Foi ali que percebi que ela tinha perdido completamente o controle. A última gota d'água foi quando nossa mãe recebeu um aviso de despejo. Isabela hipotecou a casa, fiquei sem ar. Ela hipotecou a porra da nossa casa para jogar. Dessa vez, eu explodi. O que você fez, Isabela? Ela me olhou, olhos fundos, rosto pálido. Não parecia mais minha irmã. Eu não sei mais o que fazer. Depois daquele dia, eu sabia que não dava mais para ignorar. Minha irmã não existia mais. O que restava dela era uma casca vazia, consumida pela culpa, pelo desespero e pelo vício. No final do mês, nossa casa oficialmente não era mais nossa. A dívida era impagável e os credores começaram a pressionar. A geladeira estava vazia. A energia e a água foram cortadas. Nossas sobrinhas, 2 crianças inocentes, começaram a sentir o peso de tudo. A mais velha, de apenas 10 anos, veio até mim e perguntou: tia, por que a mamãe chora tanto? Eu não soube responder. Um dia tentei tirar o celular da mão de Isabela. Eu precisava que ela parasse. Mas quando fiz isso, ela reagiu como um animal acuado. Me devolve essa merda! Os olhos dela estavam vermelhos, as mãos tremiam. Ela arrancou o celular da minha mão e correu para o quarto, trancando a porta. Depois daquela briga, ela parou de atender ligações. Parou de sair de casa. E então, uma noite, a mãe de um amigo me ligou. Você sabe que sua irmã está devendo dinheiro para agiotas? Foi ali que entendi. O jogo não era mais a única ameaça. Agora, havia gente perigosa envolvida. Na noite anterior à tragédia, Isabela mandou mensagens para várias pessoas. Ela mandou mensagens para influenciadores que promoviam o jogo. Pediu ajuda, implorou, mas ninguém respondeu. A única resposta que recebeu foi do suporte do jogo. Jogue com responsabilidade. Se estiver passando por dificuldades, sugerimos que aposte valores menores. No dia seguinte, às 9h da manhã, minha sobrinha me ligou. Tia, a mamãe está caída no chão e não acorda. Meu coração parou. Corri até a casa dela. Quando entrei, minha mãe estava no chão gritando. Isabela estava no banheiro, pendurada por uma corda. Tentaram reanimá-la, mas já era tarde demais. Minha irmã, que sempre foi a mulher mais forte que eu conheci, tirou a própria vida porque não viu outra saída. O velório da minha irmã foi um borrão. A casa estava lotada de gente. Pessoas que diziam ter amado Isabela, que lamentavam sua morte, mas que não faziam ideia do que realmente tinha acontecido. As únicas que sabiam a verdade éramos nós. Eu, minha mãe e as crianças que ficaram sem mãe de um dia para o outro. Poucos dias depois, peguei o celular dela. Precisava entender. O que encontrei me deixou doente. Isabela tinha perdido mais de 200 mil AELs em apostas. Foram 54 páginas de depósitos, cada uma com dezenas de transações, de R$ 2 a 50 mil reais. Mas um detalhe me destruiu por dentro. No dia em que morreu, minha irmã fez um último depósito de R$ 1. Ela ainda acreditava. Até o último segundo, acreditava que poderia recuperar tudo. Ela não percebeu que o jogo nunca deixaria ela ganhar.
e agora ela estava morta. Nos dias seguintes, tentei encontrar forças para entender o que fazer. O boletim de ocorrência foi registrado, mas logo arquivado. Nenhuma autoridade se importou. Os influenciadores que promovem esse jogo, ninguém disse uma palavra. Minha mãe, destruída, mal conseguia sair da cama. Minhas sobrinhas, órfãs, perguntavam quando a mãe voltaria. A dor e a raiva me consumiam. Mas eu não podia deixar isso morrer junto com a Isabela. Foi aí que comecei a pesquisar. Descobri que existem milhares de pessoas presas nesse ciclo. Milhares. Pessoas endividadas, famílias destruídas. Gente no limite, pensando em fazer o mesmo que minha irmã fez. Eu podia ter ficado calada. Podia ter seguido minha vida, tentando esquecer, mas não. Eu escolhi gritar. Criei grupos de apoio. Denunciei os influenciadores, expus o jogo para quem quisesse ouvir. Porque se minha irmã tivesse pedido ajuda antes, talvez ela estivesse viva. Se alguém tivesse alertado ela, se alguém tivesse mostrado a verdade sobre esses jogos, talvez ela não tivesse se matado. Então, eu faço isso agora. Se você está nesse caminho, pare enquanto ainda há tempo. Se você conhece alguém que joga, não ignore. Porque eu achava que minha irmã era forte demais para cair nisso. E agora, eu só posso contar a história dela, para que ninguém mais precise enterrá-la. Meu nome é Camila, tenho 28 anos, e vou te contar como quase destruí minha vida com um aplicativo no celular. Parece absurdo, né? Eu também achava, até me afundar em dívidas, perder tudo e viver com medo de abrir a porta de casa. Tudo começou de forma inocente. Uma amiga no trabalho me mostrou um site de apostas esportivas. Ela disse que era dinheiro fácil, só precisava saber o momento certo de parar. Aí eu fiz minha primeira aposta, $20 no Flamengo. Ganhei $300. Cara, a sensação foi surreal. Eu ganhei dinheiro sem fazer nada. Parecia um sinal do universo. Camila, essa é sua chance de mudar de vida. Só que o que eu não sabia é que naquele momento algo dentro de mim tinha despertado. Durante a pandemia, sozinha em casa e entediada, as apostas viraram meu passatempo. Todo mundo falando de bet, os influencers ostentando carros, relógios, viagens. Eu queria aquilo. Comecei a aumentar os valores. Um dia, ganhei $2.000. No outro, perdi $1.500. Mas ao invés de parar, pensei, dessa vez vai. Não ia. Cada vez que eu ganhava, apostava mais. Quando perdia, entrava em desespero e tentava recuperar. O problema? O jogo era programado para te deixar sempre na beira da vitória, te dando esperanças. E eu fui caindo nessa ilusão, sem perceber que já estava presa. A queda veio rápido. Uma noite, coloquei R$5.000 no foguetinho. Sabe aquele jogo que sobe um multiplicador e você tem que tirar antes de explodir? Pois é, vi o número subir, 2, 5 e 10x, meu coração disparado. Eu podia transformar aqueles 5.000 em R$50.000. Esperei mais um segundo. Explodiu. Senti meu estômago revirar. Fiquei parada, olhando a tela, sem acreditar. Peguei o cartão de crédito e tentei de novo. Perdi de novo. E de novo. Quando percebi, já tinha torrado R$20.000 em menos de uma hora. Comecei a pegar dinheiro emprestado. Primeiro com amigos, depois com conhecidos. Quando percebi que ninguém mais confiava em mim, fui atrás de agiotas. O primeiro parecia simpático. O segundo, nem tanto. O terceiro, bom. O terceiro fez questão de deixar claro o que aconteceria se eu não pagasse. De R$20.000, minha dívida virou R$100.000. Depois, R$200.000. No total, eu devia R$400.000 para 46 pessoas diferentes. Era gente me ligando o tempo todo, ameaçando ir atrás da minha família, aparecer no meu trabalho. Lembro do dia que minha mãe me ligou chorando. Camila, tem um homem aqui dizendo que se você não pagar, ele vai resolver do jeito dele. O que você fez? Eu desliguei e chorei até dormir.
A primeira vez que percebi que minha vida estava em perigo foi quando saí de casa à noite e vi um carro me seguindo. Andei mais rápido, o carro acelerou, entrei num beco. Os passos atrás de mim também entraram. Meu coração parecia que ia explodir. Fiquei parada, segurando a respiração. Depois de alguns segundos, ouvi uma risada baixa e o som de alguém cuspindo no chão. É melhor ela pagar logo. Não dormi naquela noite, nem nas próximas. Comecei a ter alucinações. Às vezes, ouvia meu nome sendo chamado no meio do silêncio. Outras, tinha certeza de que alguém estava do lado de fora da minha janela. Cheguei a ver sombras se mexendo dentro de casa, mas eu sabia que ninguém tinha entrado. Ou será que tinha? Passei a trancar todas as portas e janelas. Morria de medo de abrir o celular e ver uma mensagem nova. Meu peso despencou. Meu rosto parecia de uma pessoa 20 anos mais velha. A gota d'água foi quando um dos agiotas bateu na minha porta. Abri só uma frestinha. "Olha, Camila." Ele riu. "A gente já foi muito paciente com você." Ele mostrou uma foto da minha mãe saindo de casa. "Semana que vem, ou a gente resolve de outro jeito." Meu corpo congelou. Peguei minha mala e fugi para o Rio de Janeiro naquela mesma noite. Acredita que achei que ia estar segura lá? Bastou uma semana para meu telefone tocar de novo. "Acha que pode fugir, Camila? Você não tem para onde correr. Os agiotas tinham me achado." "Como?" Eu não fazia ideia, mas eles sabiam onde eu estava. Minha irmã ficou sabendo da situação e apareceu lá de surpresa. Quando me viu, começou a chorar. "Meu Deus, Camila, o que fizeram com você?" Eu não tinha forças para responder, só chorei junto. Ela ligou para minha família. Meu pai vendeu um carro, minha mãe pegou um empréstimo. Conseguiram pagar parte da dívida, mas não tudo. Mesmo assim, alguns agiotas não desistiram. Uma semana depois, um deles apareceu na casa dos meus pais e apontou uma arma para o meu pai. Foi o ponto final. Minha família se uniu, conseguiu um advogado e me ajudou a negociar o que faltava. Eu não fazia ideia de como ainda estava viva. Passei os anos seguintes tentando me reconstruir. Fui internada por depressão, comecei tratamento no CAPS, tomei remédio para ansiedade e insônia, trabalhei em 2 empregos por 2 anos, tudo para pagar cada centavo. Hoje, depois de 5 anos, eu finalmente estou livre. Mas sabe o pior? Mesmo longe do jogo, nunca mais me senti segura de verdade. O que eu aprendi com tudo isso? Que o verdadeiro terror não vem de fantasmas ou espíritos. Ele vem da nossa própria mente, das decisões que parecem inofensivas, mas destroem vidas. Das pessoas que aparecem sorrindo, mas escondem ameaças por trás dos dentes. E do silêncio. O silêncio de quem aposta escondido, achando que nunca vai perder o controle, mas sempre perde. Se essa história serviu para alguma coisa, espero que seja para te fazer pensar 2 vezes antes de cair na armadilha do dinheiro fácil, porque no final sempre tem um preço, e nem todo mundo sobrevive para pagar. Meu nome é André, tenho 38 anos, sou caminhoneiro há quase 20 e já vi muita coisa nessa estrada. Acidente, assalto, gente desesperada tentando se virar. Mas nunca achei que eu mesmo ia me tornar uma dessas histórias. Nunca achei que fosse perder tudo, me afundar numa dívida impagável e fazer coisas que eu jamais imaginaria. Tudo por causa de um jogo de celular. Isso começou num dia qualquer, numa parada de caminhão. Eu estava esperando a carga ser descarregada, tomando um café, quando um colega chegou e puxou o assunto. "André, já ouviu falar do Tigrinho?" Ele abriu o celular e me mostrou um jogo colorido, cheio de bichinhos e efeitos. Cada clique fazia girar umas figuras e se caísse na combinação certa, ele ganhava dinheiro. "Isso aí é furada, cara", falei. "Nada. Olha aqui."
Ele mostrou o saldo na conta, 1.200 Ele disse que tinha colocado só 50 naquela manhã e já tinha multiplicado por 20. Aquilo me pegou. Eu nunca vi dinheiro vir tão rápido assim. Bota só um pouquinho, testa. Ele insistiu. Eu hesitei, mas acabei baixando o jogo. Coloquei 20. Primeiro giro, pá! 200 reais na hora. Meu coração disparou. Parecia fácil demais. Saquei o dinheiro e pensei, caramba, se isso der certo todo dia, eu paro de dirigir caminhão. Só que o problema desse jogo é que ele deixa a gente achar que tem o controle. Mas eu não sabia que esse foi o primeiro passo para a pior fase da minha vida. No começo, eu jogava de leve. Colocava 20, 50 e de vez em quando tirava um trocado bom. Mas aí veio a primeira grande perda. Tinha uns 500 reais na conta do jogo e decidi arriscar uma aposta alta. Perdi tudo em segundos. Na hora senti um vazio. Meu peito apertou, meu estômago revirou. Eu não podia aceitar aquela perda. Precisava recuperar. Então coloquei mais 100. Perdi de novo. Mais 200. Nada. Foi quando comecei a entrar num buraco sem fundo. Deixei de pagar contas para jogar. Inventei mentiras para minha esposa, dizendo que o frete estava atrasado e que o patrão segurou meu pagamento. Mas a verdade era que eu estava torrando tudo no maldito Tigrinho. Comecei a atrasar entregas. Parava o caminhão em postos só para procurar um sinal bom de internet e continuar jogando. Algumas vezes parei no meio da estrada, colocando risco na minha própria vida. Já não era um passatempo, era um vício. No fim de um mês, meu saldo bancário estava negativo. Eu devia no cartão, no cheque especial e até para o dono do posto de gasolina, onde sempre abastecia. Mas ainda achava que ia recuperar tudo com um único giro. O problema? Esse giro nunca vinha. Se eu pudesse voltar no tempo, eu daria um murro na cara do André, que achou que poderia ganhar do jogo. Porque a verdade é essa, a gente nunca ganha. Depois de um mês afundado no Tigrinho, eu já devia mais de 50 mil reais. Cartão de crédito estourado, dívidas no banco, empréstimos que eu sabia que nunca conseguiria pagar. Mas o pior foi quando comecei a envolver as pessoas ao meu redor nessa desgraça. Minha esposa começou a perceber. André, cadê o dinheiro da luz? Eu inventava desculpa atrás de desculpa. Mas não demorou para ela sacar que tinha algo errado. Você tá jogando, né? Eu menti. Olhei no olho dela e menti. E quando o dinheiro acabou de vez, fiz pior. Comecei a pedir emprestado para os amigos. Preciso pagar um conserto no caminhão, me empresta 500? Meu filho ficou doente. Preciso de 300 reais para comprar um remédio. Mentira atrás de mentira. Eu dizia que pagaria assim que fechasse um frete grande. Mas a verdade é que cada centavo ia direto para o maldito jogo. Eu não dormia mais direito. Quando não estava dirigindo, estava jogando. Comecei a procurar formas de ganhar dinheiro mais rápido. Passei a aceitar cargas ilegais. No começo, eram só fretes sem nota fiscal. Mas logo vieram propostas mais pesadas. E foi assim que eu entrei num caminho sem volta. A primeira vez que fiz um frete ilegal foi num desespero total. Eu precisava de dinheiro. Um contato me ofereceu 8 mil reais para transportar uma carga sem documentação. Eu sabia que era arriscado, mas o vício gritava dentro de mim. É só levar e deixar no destino. Ninguém vai desconfiar. Aceitei. Fiz a viagem suando frio, mas no final deu tudo certo. Recebi o dinheiro e em menos de 2 horas perdi tudo no Tigrinho. 8 mil reais. 8 mil reais. Perdidos num aplicativo de celular. Era um caminho sem volta. Eu não podia mais parar. Uma semana depois, recebi uma proposta ainda maior. Mas dessa vez, a carga era algo que eu não devia estar transportando. Algo perigoso. Algo que, se eu fosse pego, não sairia tão fácil da cadeia. Pensei em recusar. Mas quando olhei meu saldo negativo, quando lembrei das ameaças dos cobradores, percebi que não tinha escolha. Ou eu aceitava,
ou eu estava ferrado. E foi assim que eu fiz minha última viagem. Eu não sei explicar a sensação de dirigir sabendo que, se alguma coisa desse errado, minha vida acabava ali. Não era mais sobre pagar contas, recuperar dinheiro ou consertar os erros. Agora era sobre sobreviver. A carga que eu estava levando naquela noite não era só ilegal, era perigosa. Eu não perguntei o que era, mas no fundo eu sabia. Pelo jeito que os caras falaram, pelo jeito que me pagaram adiantado, pelo jeito que me mandaram um trajeto cheio de desvios e estradas secundárias. Minha mão tremia no volante. Eu tentei afastar os pensamentos, só entregar e sumir dessa vida. Eu repetia para mim mesmo, mas no fundo eu sabia que não existia mais volta. A estrada estava escura, nenhuma alma viva por quilômetros. Só os faróis do caminhão cortando a noite. Mas minha mente não estava ali. Eu estava pensando no dinheiro, no jogo, no que faria quando entregasse a carga. Será que dessa vez eu teria a grande vitória? Será que esse dinheiro ia me salvar? Foi quando vi luzes piscando no retrovisor. Uma viatura. Meu estômago gelou. Minhas mãos começaram a suar. A sirene ligou. Encoste o veículo imediatamente. Tentei manter a calma, tentei fingir que era só mais uma blitz comum. Reduzi a velocidade, encostei o caminhão no acostamento. A viatura parou atrás. Um policial desceu, ele veio com uma lanterna na mão e bateu no vidro da cabine. Eu engoli em seco, meu coração parecia um tambor dentro do peito. Boa noite, senhor. Documentos do veículo e da carga, por favor. Minha boca secou. Eu entreguei os papéis, torcendo para que ele não pedisse para revistar. Mas ele pediu. E quando abriu a carroceria, tudo desmoronou. O policial apontou a lanterna e ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, olhou para mim. Senhor, desça do veículo devagar. Mãos onde eu possa ver. Meu mundo caiu ali. Era o fim do jogo. Na delegacia, tudo aconteceu rápido. Eu já sabia que estava ferrado. A carga era muito pior do que eu imaginava. O suficiente para me deixar preso por anos. Me deram um telefone para ligar. Eu disquei para a única pessoa que poderia me ajudar. Minha esposa. Quando ela atendeu, não consegui falar nada no começo. Só respirei fundo e soltei. Eu fui preso. Silêncio do outro lado. Depois a voz dela, fraca, quase sem vida. André, o que você fez? Eu queria contar tudo, dizer que tudo começou com um joguinho besta no celular, dizer que eu só queria recuperar o dinheiro perdido, dizer que eu não planejei nada disso, que eu só fui caindo, até não ter mais saída. Mas o que eu podia falar? Que eu joguei minha vida fora, que eu perdi tudo por causa de um maldito aplicativo. Naquele momento, tudo fez sentido. O jogo nunca foi sobre ganhar. Foi sempre sobre fazer a gente perder. E eu perdi tudo. Fiquei preso por meses, até conseguir sair em liberdade condicional. Quando voltei para casa, minha esposa e meu filho já não estavam mais lá. Ela pegou as coisas e foi embora. Não deixou bilhete, não deixou explicação. E eu nem podia culpá-la. Hoje, eu sou um fantasma da pessoa que fui um dia. Tô tentando recomeçar, tentando me livrar dessa merda de vício. Mas as marcas nunca vão sumir. E se tem uma coisa que eu posso dizer para qualquer um que está ouvindo isso agora, é o seguinte: se você acha que pode ganhar do jogo, você já perdeu. Não existe vitória no vício. Eu queria poder dizer que essa história tem um final feliz. Queria dizer que minha amiga Raquel conseguiu sair dessa, que tudo foi só um pesadelo passageiro. Mas eu estaria mentindo. E eu não vou mentir para vocês. Raquel sempre foi uma pessoa sonhadora. Tinha 28 anos, trabalhava como caixa de supermercado e vivia dizendo que um dia ia sair daquela vidinha apertada. Ela queria um carro, um apartamento melhor, viajar, só que o salário dela mal dava para pagar as contas. A primeira vez que ouvi falar do Tigrinho foi numa conversa de grupo do WhatsApp. Uma das meninas comentou sobre um jogo online onde dava para ganhar dinheiro fácil.
Botei R$ 50 e saí com 400, escreveu ela. Raquel ficou curiosa. Eu ri e disse que isso era furada, mas ela resolveu testar. Usou um bônus grátis e na primeira jogada ganhou R$ 300. Lembro do brilho no olhar dela quando me mostrou o saldo na tela. Amiga, isso aqui é ouro, disse animada. Se eu soubesse o que vinha depois, teria feito qualquer coisa para arrancar aquele celular da mão dela. No começo, era só um joguinho. Raquel apostava de vez em quando, sem arriscar muito. Mas logo aquilo virou um hábito. No horário do almoço, no intervalo do trabalho, até no banheiro ela estava jogando. As vitórias eram pequenas, mas davam aquela sensação de que só mais uma rodada poderia ser o grande golpe de sorte. Às vezes, ela ganhava uns trocados. Outras vezes, perdia. Mas sempre dizia, amanhã eu recupero. O problema começou quando ela passou a gastar dinheiro de verdade. No início, eram só 10 ou 20 reais, mas logo se tornaram 100, depois 200. O jogo não era mais uma distração, era uma obsessão. Uma noite, estávamos saindo para um bar quando Raquel desistiu na última hora. Disse que precisava dar um jeito numa coisa. Depois, descobri que ficou em casa apostando. Ela já não saía mais, não conversava tanto. Era como se estivesse sumindo aos poucos. Eu tentei alertá-la, mas ela só ria. Eu tô no controle, relaxa. Ela não estava. Quanto mais Raquel jogava, mais afundava. Ela começou a pegar dinheiro emprestado. Primeiro com amigos, depois com colegas de trabalho. Sempre inventando desculpas. Preciso pagar uma conta. Meu aluguel atrasou. Mas a real é que ela estava jogando tudo no tigrinho. As poucas vezes que ganhava davam esperança, mas logo ela perdia tudo de novo. Era um ciclo sem fim. Certa vez, me mostrou o saldo do aplicativo do jogo. Amiga, olha isso! Perdi R$ 1.000 essa semana, mas estou sentindo que amanhã recupero. Ela falava isso com um brilho estranho nos olhos. Um brilho de desespero. Eu tentei ser dura. Raquel, isso não é brincadeira. Você vai acabar ferrando sua vida. Ela ficou irritada. Disse que eu não entendia, que já estava quase chegando na grande vitória. O jogo tinha sugado a mente dela. Quando o salário dela acabou, começou a pegar empréstimos. Aplicativos de crédito rápido, taxas absurdas. Não importava, desde que conseguisse mais dinheiro para jogar. A aparência dela mudou. Olheiras fundas, rosto cansado, cabelo sempre preso de qualquer jeito. Já não era a mesma Raquel de antes. Um dia, fui até o mercado onde ela trabalhava e descobri que ela tinha sido demitida. Pegaram ela jogando no celular durante o expediente várias vezes. Ela tentou se explicar, mas já era tarde. Foi aí que tudo desmoronou. Sem emprego, sem dinheiro e atolada em dívidas, Raquel começou a fazer o impensável. Primeiro, vendeu os poucos bens que tinha. Depois, penhorou a aliança da mãe falecida. Mas nada disso foi suficiente. A primeira vez que ouvi falar que ela estava se vendendo foi por um conhecido. Vi tua amiga saindo com um cara estranho. Ela tá bem? Fiquei em choque. Mandei mensagem, liguei e nada. Quando finalmente consegui falar com ela, ela desconversou. Amiga, para de se preocupar. Tá tudo certo. Mas não tava. A última vez que vi Raquel viva, ela já não era a mesma. Magra, abatida, com roupas gastas, ela ainda tentava manter a pose, fingir que estava bem. Mas os olhos dela, era como se ela estivesse vazia. Tentei ajudar. Tentei convencer ela a procurar um psicólogo, a sair daquela vida. Mas ela só balançava a cabeça e dizia, só mais uma aposta, só mais uma chance. Era tarde demais. Naquela noite, Raquel me mandou uma mensagem estranha. Acho que amanhã eu consigo pagar o que devo. Aquilo me deu um arrepio. No dia seguinte, ela desapareceu. 3 dias depois, a notícia chegou. Um corpo foi encontrado num terreno baldio sem identificação. A polícia tratou como morte suspeita, mas para a sociedade
Era só mais uma mulher que fez escolhas erradas. Raquel não virou manchete, não teve justiça. O tigrinho seguiu existindo, atraindo novas vítimas. As pessoas falam de vício em drogas, em álcool, mas ninguém fala do vício em jogos. Ninguém fala de como isso pode destruir uma vida, de como a esperança de um dinheiro fácil pode levar ao fundo do poço. Eu perdi minha melhor amiga por causa disso. E o pior, o jogo continua lá, esperando a próxima vítima. Meu nome é Ana, tenho 29 anos, sou casada e mãe da pequena Lívia, de 4 anos. A gente sempre viveu uma vida simples, mas digna. Meu marido, Marcos, trabalha como motoboy e eu vendo roupas pela internet para ajudar nas contas. Não é fácil, mas a gente se vira. Até aquele dia. A culpa foi da Carla, minha amiga de anos. A gente sempre se falava pelo WhatsApp, mas numa dessas conversas ela jogou um: "Amiga, já ouviu falar do jogo do tigrinho?" Eu nunca tinha ouvido. Ela me mandou um print com o saldo dela. R$3.200 em um dia. Isso aqui é dinheiro fácil, Ana. Você deposita um pouquinho, gira a roleta e pronto. Tô lucrando sem sair de casa. Aquilo ficou na minha cabeça. Eu sempre lutei para ganhar cada centavo, sempre na correria. E ela ganhando tudo isso sentada no sofá? Era tentador. Naquela noite, depois que Marcos dormiu e Lívia apagou no berço, eu entrei no site. Fiz um cadastro, coloquei R$50 só para testar. Primeiro giro, nada. Segundo giro, perdi. Terceiro giro, ganhei. O saldo pulou para R$150 em segundos. Eu tripliquei o dinheiro. Meu coração disparou. Era só girar, apertar um botão e o dinheiro caía no meu colo. Aquela noite, fui dormir sorrindo. A partir daí, virou um hábito. Antes de começar a vender as roupas, eu dava uma jogadinha. Durante o almoço, enquanto Lívia via desenho, mais uma rodada. À noite, quando Marcos ia para o banho, eu sacava o celular escondido e apostava. No começo, eu só jogava com os ganhos. R$10 aqui, de 20 ali, e na maioria das vezes dava certo. Algumas perdas, claro, mas eu compensava depois. Só que um dia perdi R$500 de uma só vez. O peito apertou. Eu podia ter comprado fraldas, comida, pago um boleto, mas não. O dinheiro sumiu em segundos. Mas dá para recuperar. Peguei R$300 do dinheiro das roupas e joguei. Precisei recuperar, né? E adivinha? Ganhei. Fiz R$1.200 em uma noite. A adrenalina correu no meu corpo como se eu tivesse descoberto o segredo da vida. Foi naquele momento que o jogo me pegou de vez. Depois daquela noite que eu fiz R$1.200, eu me convenci de que sabia o que estava fazendo. Eu tinha certeza que era questão de estratégia, jogar na hora certa, escolher os valores certos, sair antes de perder tudo. Eu me senti inteligente, diferente dos outros que quebravam. Mas o problema é que ninguém para enquanto está ganhando. Eu comecei a aumentar os valores. Antes, eu girava por 5 por 10. Agora, era 50, 100 galis de uma vez. Quanto maior a aposta, maior o lucro. Até o dia que tudo deu errado. Numa sexta-feira à noite, Marcos saiu para encontrar um amigo e eu fiquei em casa. Botei Lívia para dormir. Sentei no sofá e abri o site. Fiz um depósito de R$500. Primeiro giro, nada. Segundo giro, nada. Terceiro giro, perdi tudo. O coração começou a acelerar. Eu não podia aceitar isso. Peguei mais $500 do dinheiro da casa e joguei. Perdi. Meu peito queimava. Eu sentia a mão suada, mas meu dedo não parava. Fiz mais um depósito. R$1.000 dessa vez. Perdi. Perdi tudo. Senti um desespero que eu nunca tinha sentido na vida. 2.000 evaporaram em questão de minutos. Eu estava tonta, suando frio. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei deitada do lado de Marcos, olhando para o teto, sentindo um buraco abrir no meu peito. O que eu ia fazer? Como eu ia cobrir esse rombo? No dia seguinte, eu já tinha a resposta. Jogar mais.
Era a única solução. Eu já tinha recuperado dinheiro antes. Por que dessa vez seria diferente? Peguei 3.000 raios emprestados com uma amiga, inventando que precisava repor estoque de roupas. Fiz um único depósito gigante e prometi para mim mesma: se eu perder, eu paro. Perdi. Não parei. Comecei a mentir para o Marcos. Eu dizia que as vendas tinham caído, que os clientes estavam demorando para pagar. Eu fingia que estava tudo bem, mas por dentro eu estava desmoronando. Cada perda me fazia querer jogar mais e mais. E assim, em um mês, eu já tinha um prejuízo de 8.000. Só que a pior parte não era o dinheiro. Era o que eu estava me tornando. Eu não tinha mais paciência com a Lívia. Quando ela me chamava, eu revirava os olhos, irritada. Marcos tentava conversar comigo e eu evitava o assunto. Uma vez, minha filha me puxou pelo braço e falou: "Mamãe, você não brinca mais comigo." Doeu, mas nem isso me fez parar. Eu já não era mais dona de mim. A mentira virou minha rotina. Toda vez que Marcos perguntava sobre dinheiro, eu tinha uma desculpa pronta. Os clientes ainda não pagaram. O fornecedor aumentou os preços. Tive que ajudar minha mãe com um problema. Eu falava com tanta convicção que às vezes quase acreditava em mim mesma. Mas a verdade era uma só. O dinheiro estava indo todo para o jogo. O problema é que o dinheiro da casa acabou. As roupas que eu vendia, vendi tudo e não reabasteci o estoque. A reserva de emergência evaporou. Então fiz a coisa que eu mais temia. Fui até o banco e peguei um empréstimo de 5.000. Assinei os papéis com a mão tremendo. Me sentia suja, uma criminosa. Mas minha mente justificava. Eu vou jogar com estratégia. Recupero e pago tudo. O que aconteceu? Perdi tudo em uma única noite. Lembro como se fosse agora. Era 3 da manhã. Marcos dormia, Lívia também. Eu estava no sofá, com a tela do celular iluminando meu rosto, os olhos ardendo, o estômago embrulhado. O saldo bateu 0. Senti uma onda de pavor subir pelo meu corpo. As mãos começaram a formigar. Eu tentei respirar fundo, mas não vinha ar. Era como se alguém tivesse sentado no meu peito. Fui para o banheiro, me olhei no espelho. O que eu tinha feito? Naquele momento, eu percebi. Eu não tinha mais saída. A dívida estava me engolindo. E ainda não era o pior. O pior veio quando Marcos descobriu. Ele chegou do trabalho e encontrou uma carta do banco. Ele abriu, leu e ficou em silêncio. Eu sabia o que era. Sabia que ele ia me perguntar, mas ele não perguntou. Ele só me olhou. E naquele olhar eu vi desgosto, tristeza, decepção. A confiança dele em mim tinha acabado. Depois daquilo, Marcos começou a me tratar diferente. Ele não brigou, não gritou. O silêncio era pior do que qualquer grito. Eu tentei esconder a dor, tentei continuar jogando para tentar recuperar, mas não funcionava mais. A verdade era que o jogo tinha me vencido. Eu me sentia um zumbi. Não tinha mais ânimo para nada. Não brincava com minha filha, não olhava nos olhos do meu marido. Eu evitava amigos, evitava qualquer um que pudesse perguntar: como você está? A resposta era simples: eu estava no fundo do poço. E foi assim que, numa noite qualquer, sem pensar direito, eu peguei o celular e fiz meu último depósito. Era tudo ou nada. Eu sentei no sofá, apertei o botão e esperei o giro da roleta. O coração batia forte. O peito queimava. Perdi. Girei de novo. Perdi. De novo. Perdi. Perdi tudo. Soltei o celular no chão e senti uma dor física. Uma dor que não era só pelo dinheiro, era pela minha dignidade que tinha sido esmagada. Foi quando ouvi passos atrás de mim. Era Marcos. Ele estava parado na porta da sala, olhando para mim, com aquele mesmo olhar de antes. Mas dessa vez era pior. Era despedida. Ele balançou a cabeça e disse apenas 2 palavras. Acabou, Ana. E saiu. Marcos foi embora naquela noite. Ele disse que não confiava mais em mim. Disse que precisava proteger a nossa filha. Eu implorei, pedi desculpas, prometi que ia mudar. Mas ele não acreditou. E ele tinha razão.
Eu passei os meses seguintes lutando para sair do buraco. Trabalhei feito louca para pagar as dívidas. Cortei tudo que podia. E mais difícil que tudo, tentei me perdoar. Hoje, quando eu fecho os olhos, ainda vejo aqueles giros na tela. Ainda sinto a adrenalina. Mas também vejo o que perdi. E entendi algo que eu queria que todo mundo entendesse antes de chegar onde eu cheguei. O jogo não é sobre ganhar. O jogo é sobre perder. E quando você percebe isso, já é tarde demais. Meu nome é Fernando. Tenho 36 anos, sou mecânico e minha vida sempre foi do jeito que dá, nem ruim nem boa. Tô ali, no meio do caminho, pagando as contas e empurrando os boletos com a barriga. Foi num dia qualquer, na oficina, que conheci o jogo do Tigrinho. O Alex, um colega de trabalho, chegou todo animado, rindo, dizendo que fez quinhentão em menos de 5 minutos. Cê tá zoando, né? Falei rindo. Sério, mano, é só saber a hora de parar. Mas se for jogar, vai devagar. Senão, o bicho engole tudo. Aquilo ficou na minha cabeça. Dinheiro fácil parecia bom demais para ser verdade. Mas o Alex mostrou o saldo na conta. R$ 500 limpinhos. Naquela noite, em casa, enquanto a Aline e a Isa dormiam, baixei o app. Depositei 50, só para ver qual era a do jogo. No começo tudo era colorido e animado, parecia um caça-níquel de feira. Testei algumas rodadas e... BUM! De repente, meu saldo pulou para 500. Senti meu coração disparar. Caralho! Ganhei dinheiro dormindo. E era só o começo. Depois daquela primeira vitória, eu viciei. Era inevitável. A sensação de ganhar dinheiro sem suar a camisa era boa demais para largar. Comecei a jogar todo dia, no trabalho, no banheiro, antes de dormir. Se tivesse 5 minutos livres, eu estava no jogo. E a sorte parecia sempre do meu lado. Em menos de um mês, fiz R$ 5.000. E não foi suando no sol debaixo dos carros da oficina. Foi no celular apertando um botão. A Aline começou a perceber que eu estava diferente. Fernando, que dinheiro é esse que está entrando? Perguntou desconfiada. Nada demais, amor. Só um negocinho na internet. Ela não acreditou muito, mas não insistiu. Por que eu contaria? Se estava dando certo, que mal tinha. Foi aí que eu tomei a pior decisão da minha vida. Comecei a aumentar as apostas. No meu raciocínio burro, quanto mais eu colocasse, mais eu ia ganhar. Adivinha? Comecei a perder. E quando você perde, você não para. Você precisa recuperar. E foi assim que tudo começou a desmoronar. No começo, eu achava que era só uma fase ruim. O jogo vai virar, é só esperar. Eu me convencia. Mas a cada rodada, o saldo só ia diminuindo. R$ 500, e R$ 1.000, e R$ 2.000. O que eu demorei um mês para ganhar, perdi em 2 noites. Na terceira noite, o saldo zerou. Zerou. Eu fiquei olhando para a tela do celular, sem acreditar. Como assim? Minha mente girava. Eu sabia que o jogo dava dinheiro. Já tinha provado isso. O erro tinha sido meu. Apostei errado, não tive paciência. Eu precisava recuperar. O problema era que eu não tinha mais grana. Foi aí que tomei outra decisão estúpida. Peguei R$ 5.000 no cartão de crédito e depositei no jogo. Afinal, já tinha feito isso antes e multiplicado. Era só repetir, mas não repetiu. Perdi tudo em uma noite. Quando me dei conta, eu estava devendo mais de R$ 10.000 no banco. E eu nem contei para a Aline. Depois daquilo, eu não conseguia pensar em mais nada. Meu dia era só trabalho e jogo. Comecei a faltar serviço para jogar mais. Eu dizia que estava doente, mas a verdade é que eu estava enterrado naquele maldito jogo. Fui no banco pedir um empréstimo. O gerente perguntou: "Qual o motivo do empréstimo, senhor Fernando?" Eu queria rir na cara dele. Se eu falasse a verdade, ele ia me chamar de louco. Reformas na casa. Menti. Peguei R$ 20.000. Adivinha? Perdi tudo. Aline começou a perceber que alguma coisa estava errada.
Fernando, cadê o dinheiro do carro? Isso foi um soco no estômago. Porque sim, eu tinha vendido o carro para jogar. Eu investi em um negócio. Que negócio, Fernando? Uma coisa que vai dar certo, amor. Confia em mim. Mas nem eu confiava mais. Agora, além da dívida com o banco, tinha começado a pegar dinheiro com um agiota. Foi aí que a coisa ficou feia de verdade. Se existia um fundo do poço, eu estava cavando um buraco abaixo dele. Depois de vender o carro, pegar empréstimo no banco e pedir dinheiro pro agiota, eu já devia 50 mil reais. E adivinha? O jogo não estava me dando mais nada. Eu sentia que era questão de tempo até minha sorte virar de novo. Mas eu precisava de mais dinheiro. Foi aí que tive a ideia mais absurda da minha vida. A casa. Era o único bem que eu ainda tinha no meu nome. Peguei os papéis da escritura, fui até Bruno, o agiota, e fiz um acordo. Isso aqui vale mais de 150 mil reais, Bruno. Me empresta só 50 mil reais e eu te pago o dobro em uma semana. Ele riu, aquele riso de predador olhando para a presa. Você está apostando a casa da sua família num joguinho de celular, Fernando? Eu sei o que estou fazendo. Só preciso de uma última chance. Bruno olhou nos meus olhos. Eu já era um homem morto e ele sabia disso, mas aceitou. Saí de lá com os 50 mil reais e depositei tudo no jogo. Em menos de 2 horas, perdi cada centavo. Fiquei olhando para a tela do celular como se aquilo fosse mudar alguma coisa. Eu tinha apostado minha casa e perdido tudo. Minha cabeça girava. Aline e Isa estavam na casa da mãe dela aquele fim de semana. Elas nem sabiam o que eu tinha feito. Tentei um último empréstimo no banco, negado. Pedi dinheiro emprestado para o Alex, mas ele já sabia do meu buraco e negou também. Foi aí que Bruno apareceu. E ele não estava sorrindo dessa vez. 2 caras me pegaram na saída da oficina e me jogaram no banco de trás de um carro. Bruno entrou no banco do passageiro, olhou para mim e falou: "Te dei uma semana. Você tem 48 horas. Se não pagar, vai pagar de outra forma." E então, eles me jogaram na calçada. Eu queria vomitar. Tinha 48 horas para conseguir 100 mil reais. Mas não havia mais jogo. Não havia mais sorte. Só o pavor absoluto. Eu tinha 48 horas para conseguir 100 mil reais. Mas de onde? O banco não me dava mais nada. Os amigos tinham pulado fora e a casa já não era mais minha. Tentei falar com a Aline. Queria pedir dinheiro emprestado para os pais dela. Mas como eu ia explicar? "Oi, sogrão, apostei a casa no jogo do Tigrinho e agora um agiota quer minha alma." Eu estava ferrado. E Bruno sabia disso. No dia seguinte, quando eu saí da oficina, 2 caras me agarraram e me jogaram dentro de uma van. Eu sabia que era ele. Me levaram para um galpão abandonado, num lugar que eu nunca tinha visto. Estava escuro, frio. O cheiro de ferrugem e óleo queimado enchia o ar. Bruno apareceu acendendo um cigarro. "E aí, Fernando, conseguiu meu dinheiro?" Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir. Eu só preciso de mais um tempo, Bruno. Só um pouco mais." Ele sorriu. Depois, olhou para um dos caras do lado dele e disse: "Quebra um dedo dele." Não deu tempo nem de processar. Senti um estalo, uma dor absurda explodindo no meu corpo. Eu gritei. Minha mão parecia pegando fogo. "Isso foi um. Você tem 10. Eu comecei a implorar. Eu já não era mais um homem. Era um bicho acuado. "Não tenho o dinheiro, Bruno, mas eu posso conseguir de outra forma. Eu faço o que for preciso." Ele ficou me olhando. Depois, sorriu. "Boa, Fernando. Acho que você finalmente entendeu como o mundo funciona." Minha mão ainda doía como o inferno, mas aquilo era o menor dos meus problemas. Bruno não ia me matar ainda, mas se eu não pagasse, ele ia me usar. "Tenho um trabalho para você, Fernando. Simples, sem erro. Você vai fazer e sua dívida vai diminuir." Eu não tinha escolha. Naquela mesma noite, me botaram dentro de um carro e me deram um revólver. "Vai até esse endereço, pega o pacote e traz para mim." Sem perguntas. Era um bairro de classe média, um prédio grande.
Subi até o andar indicado. Bati na porta. Um homem abriu, me olhou e sorriu. Ele sabia porque eu estava ali. Ele me entregou uma mala preta, pesada. Eu não precisava abrir para saber o que tinha dentro. Voltei para o carro, tremendo. Agora eu era um criminoso. Naquela noite eu não dormi. Aline me ligou. Não atendi. Eu queria me convencer que ainda podia sair dessa. Mas lá no fundo, eu sabia que não tinha mais volta. Eu já não era mais eu. Eu era só mais um cara marcado para morrer. Depois daquela noite, eu sabia que nunca mais ia conseguir dormir em paz. Bruno me usou em mais alguns trabalhos sujos. Nada muito arriscado, mas o suficiente para me fazer sentir que minha alma já estava no inferno. O problema? A dívida não diminuía. Na verdade, cada vez que eu fazia um trabalho, ele dizia que eu ainda devia mais. Juros, taxas, desculpas esfarrapadas. Era um jogo onde eu nunca ia ganhar. E então, um dia, eles me pegaram de novo. Dessa vez, não foi só um aviso. Me levaram para um local isolado, no meio do nada. Dava para ver a lua refletindo no capô do carro. O vento gelado batendo no meu rosto. Bruno desceu, acendeu um cigarro e apontou para um buraco recém-cavado na terra. Sabe o que é isso, Fernando? Meus joelhos tremeram. Eu tentei falar, mas minha boca estava seca. Você jogou a sua vida fora, cara. Mas a gente precisa de um encerramento digno, né? 2 caras me puxaram e jogaram uma pá no chão. Cava. Eu olhei para eles. Ri, nervoso. Vocês estão brincando, né? Bruno me deu um soco forte no estômago. Eu dobrei no chão, tossindo. Cava. E eu cavei. Cavei o buraco onde eu ia ser enterrado. Minha cabeça girava. Eu sabia que era o fim. Minhas mãos sangravam de tanto cavar. O buraco já estava fundo o suficiente. Bruno jogou fora o cigarro e pegou um revólver. Hora de acabar com essa palhaçada, Fernando. Eu desesperei. Meu corpo tremia. Meus olhos ardiam. O frio na barriga era pior que qualquer coisa que eu já senti. Então, do nada, eu falei: me dá uma última chance. Bruno levantou a sobrancelha. Ah, é? Tá achando que isso aqui é um cassino? Uma moeda, cara ou coroa. Se eu ganhar, você me solta. O silêncio pesou. Um dos capangas riu. Outro balançou a cabeça. Mas Bruno, ele gostava de ver gente se ferrando. Ele tirou uma moeda do bolso. Beleza, Fernando. Última jogada. Se der cara, você vive. Se der coroa... Bom, já sabe. Ele jogou a moeda pro alto. Eu prendi a respiração. Ela girou no ar. Girou de novo. Caiu na terra. Minha visão escureceu. Ouvi um clique. O barulho metálico do revólver sendo engatilhado. E então, fim.